a todos, sejam bem-vindos a essa mesa denominada Favela Inteligente. Está aqui presente nessa mesa Maurício Guedes, diretor de tecnologia da FAPERJ, professor Roberto Bartolo, da UFRJ, que trabalha da parte de monitoramento e impacto, e a professora Dália Maimon, coordenadora do MBE, da UFRJ. Bom, vou pedir ao professor Maurício que se apresente, fale um pouquinho da experiência desse projeto Favela Inteligente, que aconteceu no âmbito do edital 037 da FAPERJ, para poder falar um pouquinho dessa experiência do projeto e a importância disso para a FAPERJ, uma vez que o edital voltado hoje para uma comunidade vulnerável, acho que o primeiro edital focado nesse sentido para empreendedorismo em comunidade. Olá a todos, queria saudar a professora Dália, professor Bartolo, Léo, a todos que estão nos acompanhando. Agradecer a Geisa e a Lérgio pelo convite, é uma satisfação estar participando aqui desse encontro, né? Eu acho que a busca da inovação associada à ciência e tecnologia é um dos grandes desafios que os países em desenvolvimento têm. O Brasil, de alguma maneira, nos últimos 40, 50 anos, conseguiu montar um sistema de formação de recursos humanos para pesquisa, de pós-graduação e pesquisa, que temos formado hoje um número muito menor do que deveríamos, considerando a nossa população total. Mas temos formado 50 mil mestres por ano e 20 mil doutores por ano. É um quadro altamente qualificado que tem uma produção científica reconhecida internacionalmente. O Brasil é o 13º país na produção científica a nível internacional. Por outro lado, do ponto de vista da transformação desse conhecimento em riqueza, em benefícios para a sociedade, em emprego, em produtos e serviços inovadores, nós estamos devendo muito. O Brasil não aprendeu ainda como conectar os outros atores que fazem parte desse processo. É um processo complexo. No passado havia uma percepção de que fazer inovação é como fazer macarrão. Quanto mais dinheiro você botar na ciência, no final termina saindo mais inovação. E isso não é verdade, não é suficiente isso. É fundamental que haja um papel do Estado na formação de recursos humanos, mas não apenas na formação de recursos humanos, na promoção da pesquisa básica, pesquisa aplicada, pesquisa descomprometida com aplicações imediatas, pesquisa motivada pela curiosidade humana. Isso tudo é importante, é papel do Estado. Mas é também papel do Estado, sempre que possível, fomentar a transformação desse conhecimento em bem-estar para a sociedade, né? Emprego, renda, produtos inovadores, vacina, né? E esses não são papéis cumpridos pela universidade sozinha, né? Então, nós temos buscado, nos últimos 3 anos, na FAPERJ, fazer essas conexões. E temos tido várias iniciativas inovadoras, né? Programas como Doutor Empreendedor, que incentiva jovens doutores, jovens de qualquer idade, doutores a constituírem startups, por exemplo. Temos programas que incentivam a incorporação de pesquisadores dentro de empresas já existentes. Ao contrário do que os brasileiros pensam, a maior parte dos pesquisadores no mundo trabalha em empresas. Na Europa, 64%, 65% dos pesquisadores trabalham em empresas. Nos Estados Unidos, mais de 70%. Na Coreia, 80% dos pesquisadores trabalham em empresas. E não são infelizes por causa disso. Então, nós precisamos de uma mudança de mindset no país, e acho que as agências como a FAPERJ e as universidades em geral têm que ser protagonistas desse processo de mudança. E aí, chegando ao nosso tema de hoje, né, esse edital eu tenho um enorme carinho por ele, porque na busca dessas novas conexões entre a ação da FAPERJ e a sociedade,
e na atração de novos atores para esse processo, obviamente nós procuramos as empresas, os empreendedores que vão constituir novas empresas. E no caso da Rocinha, é um tipo de ator completamente novo para a FAPERJ, né? Uma agência de fomento à ciência e tecnologia tem que ter compromisso social. E esse conceito de cidade inteligente, que motivou o nome do programa, né? Smart City, ou Cidade Inteligente, surgiu há cerca de 30 anos. Eu me lembro quando ele apareceu que a gente ficava estranhando esse nome. Como assim cidade inteligente? A cidade é inteligente, ninguém vai chegar aqui e transformar a minha cidade numa cidade inteligente, né? Mas uma cidade, para ser chamada de inteligente, né, para ter compromisso com a ciência, a tecnologia, a inovação, o meio ambiente e a sociedade, ela tem que fazer com que as suas comunidades carentes também façam parte desse processo. E aí nós idealizamos esse programa, e o que está acontecendo com a Rocinha é um projeto piloto, né? A ideia, a partir do próximo ano, é levar esse mesmo programa para outras comunidades no estado do Rio de Janeiro, né? Foi escolhida a Rocinha, poderia ter sido escolhida uma outra comunidade. Acho que foi uma boa escolha, por vários aspectos, pela visibilidade, pela dimensão da Rocinha, pela riqueza que existe na Rocinha. Estamos falando de 120, 150 mil pessoas, né? Pela proximidade de uma das grandes universidades que temos aqui no Rio de Janeiro. E a Rocinha, até hoje, já foi, muitas vezes, palco, objeto de pesquisas patrocinadas pela FAPERJ, mas como objeto de atenção, né? Vários grupos de pesquisa na área de ciências sociais, em urbanismo, em saneamento, em várias áreas, já estudaram a Rocinha e outras comunidades, mas tendo a Rocinha como objeto da pesquisa. Dessa vez, não, a Rocinha é protagonista desse processo. Então, a FAPERJ está investindo um total de 9 milhões de reais num conjunto de 26 projetos que foram selecionados através de um edital. Os professores Bartolo e Dália vão comentar um pouco sobre alguns projetos, e vocês verão em seguida o depoimento de 2 desses projetos. São projetos super interessantes, conduzidos, a maior parte deles, pela própria comunidade, através de associações, de ONGs, etc. Alguns conduzidos também por universidade, mas dentro da Rocinha, não apenas olhando a Rocinha. E o interessante, como é um programa piloto, né, um projeto piloto dentro de um programa que a gente quer que se perpetue, nós selecionamos 2 projetos que são diferentes dos outros. São projetos conduzidos por universidades para acompanhar os demais projetos em execução. Um coube a COP e outro a PUC. Esses projetos não são conduzidos paralelamente aos demais projetos. Então, assim, eu tenho um grande entusiasmo pelo programa. Eu acho que ele vai trazer resultados importantes para a sociedade e resultados muito importantes para a FAPERJ. A FAPERJ tem que se mostrar para a sociedade como uma entidade cada vez mais relevante para as demandas da sociedade. Então, eu queria mais uma vez agradecer à LERJ a oportunidade de estar aqui tendo essa conversa com vocês. Acho que falei o tempo legal, hein? Isso aí, pelas palavras. Tá ótimo, foi perfeito e deu um overview geral do projeto também. Foi 7 minutos, mas eu comi 2 minutos do Aranha. Para poder falar um pouco. Desculpa, eu te atrapalhei. Volta aí. Eu vou chamar a professora Dália para poder falar um pouquinho. Não, não tem problema. Eu estou com delay de fato. Vou chamar a professora Dália Naimon para poder falar um pouquinho dessa experiência, do papel da universidade dentro desse contexto também, e no processo de formação de lideranças locais para poder desenvolver os seus projetos também do âmbito do projeto do FAPERJ. Professora, pode falar um pouquinho para a gente? Muito obrigada. Queria agradecer à LERJ, né, ao Maurício, ao Bartolo Aranha, que não está aqui conosco, ao Léo,
essa oportunidade de passar a experiência que tivemos nesse projeto financiado pela FAPERJ. Eu sou Dália Maimon Shirai, coordeno o Laboratório de Responsabilidade Social e Sustentabilidade do Instituto de Economia da UFRJ, e nesse laboratório nós temos quatro MBA de Responsabilidade Social e Terceiro Setor, Economia e Gestão da Sustentabilidade, Cidades Inteligentes e Turismo e Cultura. Então, esse projeto, nosso projeto de empreendedorismo em favela inteligente, ele caiu como uma luva, porque, na realidade, ele tem muito a ver com o que a gente faz, o que a gente estuda. Ele foi dividido em 3 partes: uma capacitação de 7 meses presencial e remota, um diagnóstico participativo e um hackathon com respostas às demandas da favela. Esse será realizado no mês de fevereiro. O objetivo é a consolidação e aceleração do empreendedorismo nas favelas do estado do Rio de Janeiro, tendo a Rocinha como projeto piloto. Em sincronia com esta capacitação, foi realizado um diagnóstico rápido participativo, que é um processo de conhecimento e produção coletiva de informação sobre uma determinada realidade a partir da visão da comunidade sobre suas próprias condições de vida, em diálogo com a equipe técnica. A partir deste diagnóstico, identificamos os problemas e as potencialidades do território. Essas informações se poderá planejar o trabalho de formulação e gestão de inovações sociais, legitimado pelo envolvimento da população. Em paralelo, fez-se breve caracterização econômica e social, com ênfase nas carências locais e nas políticas públicas de saúde e de educação, complementado pelo registro de escassez de políticas urbanas, habitacionais, de mobilidade e ambientais nessa região. Em contraponto, foram também assinaladas as iniciativas e inovações implantadas pela sociedade civil em geral e por ações locais que surgiram em resposta a tais desequilíbrios no apoio à comunidade e como alternativas a limitações das ações governamentais. A favela da Rocinha é a maior favela do Brasil e da América Latina, ocupando uma área de aproximadamente 850 mil metros quadrados. De acordo com o censo do IBGE de 2010, haveria 70 mil pessoas na Rocinha, embora hoje as estimativas populacionais variam de 130 mil a 300 mil habitantes. Essa população é maior que de vários municípios brasileiros, visto que apenas 326 de um total de 5.564 tinha mais de 100 mil habitantes em 2020. Ou seja, a Rocinha é um município dentro do nosso município do Rio de Janeiro e tem que ser visto como tal. Desde 93, passou a ser um bairro do município do Rio de Janeiro, se localiza em uma região de grande valor imobiliário, tendo como vizinhos bairros de alta renda da Zona Sul e Zona Oeste. Essa localização privilegiada assegura à favela uma posição estratégica no mercado de trabalho, sobretudo de serviços, e possibilidade de criar laços de solidariedade com o seu entorno. Isso é um fator extremamente importante, esses laços de solidariedade com o entorno. Além disso, ela representa um mercado potencial bastante promissor para serviços e produtos de procedência local, que podem também alçar voos mais altos na cidade ou no país. As principais demandas identificadas no nosso diagnóstico foram infraestrutura de água e esgoto, embora o censo diga que há uma acessibilidade de 80% à água, se verificou que essa água está em 2, 3 dias apenas, drenagem de chuva, prevenção de enchentes e desabamento, mobilidade, a questão de transporte, sobretudo no horário de transporte escolar, é muito frágil, recursos tecnológicos para a educação e saúde e profissionais de saúde. A saúde categoria entrou por causa da pandemia, né? Ela tem uma boa UPAs lá, mas houve uma demanda maior de profissionais de saúde. Então, o hackathon que nós vamos
trabalhar no mês de fevereiro vai tentar buscar aplicativos que respondam a essas demandas sociais e ainda a criação de renda nesse território. Como principais potencialidades, verificamos um acesso a serviços de internet classificado como bom ou regular, iniciativa com páginas na web e redes sociais, um uso intensivo de redes sociais para obtenção de informação, jovens com formação universitária como resultado do ProUni e das políticas de cotas, presença de projeto e programa de universidade conceituada. A PUC teve um papel fundamental no trabalho e na formação da Rocinha, uma escola com educação inovadora, André Uranes, proximidade com região de alto poder aquisitivo, que eu já havia falado, parceiros do Parque de Inovação Social Sustentável, o Léo José é o coordenador, o ensino médio empreendedor e o protagonismo das mulheres. Eu estava dando uma aula ontem sobre o ODS, e uma das ODS de gênero mostra o pequeno protagonismo das mulheres na política, nas atividades, nas chefias, mas na favela da Rocinha, as mulheres são protagonistas. E eu acho que caberia uma pesquisa para avaliar por que nessas zonas de vulnerabilidade são as mulheres que estão tendo a liderança das mudanças. O nosso curso de empreendedorismo de 7 meses contou com alunos bem formados. Podemos constatar a mudança nessa geração. Não são jovens ligados ao tráfico, mas sim ativistas querendo mudar as condições da favela para melhor. Segundo os alunos, o curso de 3 horas semanais foi um momento de reflexão. Enquanto o cotidiano era de não, dificuldades, exclusão e resiliência, as 3 horas do curso eram um lugar de formação, de vislumbrar possibilidades e melhorar a autoestima, um lugar do sim. Houve uma grande sinergia entre os alunos que vão se traduzir em sinergias nos projetos. Vou finalizar minha fala com uma das falas de 2 alunas que saiu no Instagram. O nosso curso de 7 meses acabou, mas começou uma família. Eu acho que o projeto da Rocinha, Maurício, para nós foi a construção de uma grande rede e de uma grande família. Obrigado, professora. Foi um belo relato aí da atividade que foi desempenhada aí no projeto, na Rocinha. É bem interessante, né, que esse é um projeto ousado, é um projeto que já nasce grande dentro de um contexto da Rocinha, dadas as proporções desse ambiente que é a Rocinha, essa cidade dentro da cidade que é a Rocinha. Mas existem outros desafios também, né? Por ser um projeto ousado, um projeto grande, a gente entende que talvez mensurar os resultados, o impacto desses projetos também não deve ser uma das atividades mais simples também. E para isso, para poder falar um pouco desse processo do monitoramento do impacto, eu vou chamar aqui o professor Roberto Bartolo para poder falar um pouquinho aí de como que está sendo conduzido esse processo de mensuração de impacto, o trabalho que está sendo realizado no projeto, com os 24 projetos, que são 26 ao todo, 2 de monitoramento, mas 24 são projetos de base lá da Rocinha. Professor? Bom, eu começo agradecendo a Lerge, agradecendo a possibilidade de estar aqui falando com vocês e falando com um número indeterminado de pessoas que venham a ver o programa. A primeira coisa que eu acho que eu tenho que dizer nesse contexto, ou seja, eu estou aqui por causa do Favela Inteligente. A razão de ser foi o Favela Inteligente. E dentro dele, aqueles 2 projetos que já foram mencionados pelo Maurício antes, né? Que tinham um caráter de fazer um acompanhamento, um monitoramento, que não eram exatamente mais projetos de intervenção, mas de acompanhamento. Um deles ficou com o meu laboratório. Meu nome é Roberto Bartolo, eu sou um velho professor da UFRJ, já estou lá
há algumas décadas, e o nome do meu laboratório é Laboratório Tecnologia, Diálogos e Sítios, o que já indica um pouco o jeito pelo qual a gente tentou se aproximar, né, do Favela Inteligente e da Rocinha, em particular. Mas nós não ficamos nessa parte sozinhos, né? Nós dividimos esse conjunto de projetos, foram divididos entre nós e o grupo do professor Marcelo Burgos, da PUC, né? Então, havia um grupo de projetos muito amplo e muito diversificado. E nós tentamos ficar com projetos que tivessem um foco mais em cima de uma atividade empreendedora. Ou seja, projetos que tivessem mais uma componente de uma intervenção na realidade que visa, de algum modo, alguma transformação nela, né? Projetos com... Eu não estou dizendo que esses projetos são melhores e que os projetos que não visam essa ação transformadora são piores, não é nada disso. Era só uma tipologia de projetos que permitiu a gente dividir o grupo, né, entre aqueles que ficariam sob a nosso, vamos falar assim, cuidado, né, e o outro que ficaria sob cuidado do Burgos. Eu acho que seria bastante interessante que, numa outra oportunidade, o Burgos pudesse também vir aqui relatar. Os nossos, então, tinham esse foco na atividade empreendedora. E a gente desenvolveu uma metodologia que já vinha de outros tempos e outros trabalhos do meu laboratório, lá na COP. Por exemplo, a gente teve uma certa tradição de trabalho com foco em turismo de base comunitária, o que já pode dar uma pista, né, do tipo de projetos em que a gente buscava se envolver e a maneira como a gente buscava atuar. E também um foco muito em cima de questões de desenvolvimento local, mas um desenvolvimento local que não se dá em isolamento, né? Um desenvolvimento situado, que é enraizado numa localidade, mas que está conectado, né? Que está conectado com esse mundo da internet, esse mundo que alterou os padrões de organização da cultura. E essa alteração nos padrões de organização da cultura impacta sobre a favela. E impacta sobre uma favela como a Rocinha de modo muito forte. Ou seja, a potencialidade empreendedora dentro da favinha, dentro da Rocinha, com esse contexto local, ou seja, global e local ao mesmo tempo, né, ela é alavancada, né? Eu sei que vocês vão ver em breve a apresentação de alguns dos projetos que estão sendo acompanhados, né, e que vão dar uma amostra disso, né? Não vou falar sobre esses projetos, porque eu acho que o melhor mesmo vai ser o que vai ser apresentado, que são os caras dos projetos, falando dos projetos e das coisas que eles lograram através desses projetos. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a metodologia que a gente tentou usar, e isso eu acho que tem um certo alinhamento com coisas que o Maurício falou antes e o espírito da proposta, vamos falar assim, o espírito da proposta como o espírito do programa. Eu acho que a gente pode ter dois padrões de comunicação e de interação comunicativa. Um padrão é um padrão discurso, e um outro padrão é um padrão diálogo. Eu acho que a gente não consegue viver nem só de discurso, nem só de diálogo. Mas eu acho que
muitas vezes, o diálogo faz muita falta, principalmente quando a gente está querendo falar de inovação e de inovação social. Porque o diálogo é onde a informação nova acontece. Não é no discurso. Quando eu entro numa relação de discurso, por definição, eu já sei o que eu tenho para comunicar. E eu vou tentar comunicar aquilo da melhor maneira possível. O que eu posso alterar no discurso é a forma comunicativa para aprimorar, de algum modo, o seu impacto. Nesse sentido, extremamente positivo. Mas o diálogo é o que pode me permitir surpresas. É o que pode me permitir coisas imprevistas. É o que pode me permitir informação nova. Nesse sentido, a gente buscou, traduzindo isso em técnicas de estudos sobre atividade empreendedora, a gente buscou uma metodologia que era meio um mix, que era meio híbrida. A gente combinava técnicas que são significativamente úteis para a elaboração de planos, para a administração de coisas que tenham um grau razoável de estabilidade, né? Com técnicas que são muito mais abertas a condições de incerteza, a condições de instabilidade, a condições de risco, né? Traduzindo isso um pouco em uma linguagem um pouco teórica, eu vou falar só desses dois conceitos teóricos, juro que não vou falar mais nada de conceito teórico aqui. Uma perspectiva que é muito mais na linha da identificação das causations e outra que é muito mais na linha da identificação das effectuation. Essas duas perspectivas teóricas foram combinadas dentro da proposta de metodologia de monitoramento que a gente está tentando aplicar. Ou seja, quando eu falei de causation, estou falando de algumas técnicas de gestão que já são estáveis, dadas, e que, dentro de determinadas condições, elas podem potencializar eficiência e eficácia. Tá? Mas, eu diria, elas não bastam. Ou seja, se a gente tiver como foco a atividade empreendedora, a gente vai precisar de considerar as coisas que não estão nas caixinhas, as coisas que não estão nos scripts, as coisas que são surpreendentes e podem ser surpreendentemente fecundas. Nesse contexto, eu acho que a gente pode fazer uma tradução para a relação da academia com a comunidade. Ou seja, muitas vezes a gente acha que a academia vai ser a grande portadora da ciência para a comunidade, mas já tem um saber lá. E muitas vezes esse saber que já está lá pode ser um saber surpreendentemente científico. Pode ser um saber que já conta com elementos muito significativos de uma cientificidade que é adequada para aquele território, para aquela situação, para aquele sítio. Essa abertura a gente só conseguirá se, na nossa aproximação, a gente se basear também numa metodologia de escuta. Ou seja, é preciso saber ouvir o que nos está sendo dito pelo sítio. E esse esforço é um esforço eminentemente dialogal, não discursivo.
essa combinação ela é algo que acontece caso a caso, e eu acho que os 2 casos que vocês vão ver em seguida serem apresentados aqui são exemplares para isso. Através desses 2 casos, a gente pode encontrar como soluções podem ser formuladas e já estão sendo, e nessa formulação que já está em processo, como que a academia pode estabelecer algum tipo de relação dialogal e cooperativa. É nesse sentido que eu queria colocar a minha intervenção aqui. E agradeço mais uma vez a oportunidade que me foi dada. Professor, e foi maravilhoso, né? Porque boa parte desse processo todo culminou com a visita da Sara Sarasvati aqui na Rocinha, né? Que deu aquele encontro incrível com os empreendedores e foi uma bela experiência, porque era na prática, de fato, que eles viam como que é empreender, talvez por essa outra lógica que contempla a gestão, mas que vai além também para poder estabelecer, trazer outros elementos. Eu queria trazer aqui uma provocação. Se você me permite, Maurício, eu diria, se você me permite, eu claro. Só queria, então, dizer, já que você trouxe a Sara Sarasvati, eu acho que ela deu um exemplo disso, ao entrar numa relação dialogal com os empreendedores do sítio. Eu acho que foi realmente uma atitude muito bacana a que ela adotou quando da visita lá na Rocinha. É só isso que eu queria também complementar o que você falou, já que você colocou a vinda das Saras também como um exemplo. Tá? E muito enriquecedor para os empreendedores, que essa foi a sensação quando eles saíram daquele encontro e perceberam o quanto que para eles fez sentido boa parte daquilo que estava sendo trabalhado lá naquele encontro. Eu vou trazer uma provocação aqui para o Maurício e a professora Dália, porque acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem ao fazer uma proposição de um projeto desse num território, né, numa comunidade, é a questão do próprio processo de captação de recursos. E a FAPERJ, ela abre esse edital e a gente entende que aquele formato do edital, muitas vezes, em todas as áreas que ele teria que preencher, existia talvez uma certa dificuldade, ou uma certa não compreensão por parte das pessoas da comunidade em relação àquela estrutura que se tinha toda do formato, porque ela tem um caráter científico e de inovação que muitas vezes, no contexto, a gente não consegue decifrar tão facilmente, né? Ou tornar mais palatável. E aí eu queria saber do professor Maurício, como é que, se a gente pensa alguma coisa nesse formato, porque é um projeto muito diferente de outros que já foram, né? Outros editais da FAPERJ, entender como é que fica isso, talvez, o que ele acha dessa questão de tornar mais palatável essa linguagem dos editais. E para a professora Dália, se dentro desse processo de formação, se aquele edital, talvez, da forma como se apresentou, ele começa a ser mais compreendido pelo pessoal que fez a formação. É uma provocação mesmo para poder entender que esse caráter, muitas vezes, da inovação, do empreendedorismo, para a população de uma comunidade, às vezes ele não é tão simples. E como que a gente pode pensar ou melhorar isso, talvez, para editais futuros? Essa questão da dificuldade, não só da apresentação da proposta, mas também da operação do projeto, da gestão dos recursos e da prestação de contas do uso dos recursos, é uma questão, de fato, complexa, né? Para todos os proponentes, mas nós estamos aqui, nesse caso, falando de proponentes diferentes do proponente que a FAPERJ está acostumada a lidar, que tipicamente ou majoritariamente são professores universitários, né? Que têm pessoas, têm colegas, têm uma secretaria no seu departamento que já sabe da manha, de como é que a coisa pode funcionar, etc. e tal, e nós estamos pegando marinheiros de primeira viagem. E a FAPERJ está aprendendo muito com isso, né? Eu acho que isso é uma oportunidade para a FAPERJ. Isso tem acontecido no caso do Favela Inteligente, tem acontecido no caso de outros editais que a nossa diretoria tem lançado, também voltados para públicos não tradicionais no ambiente da FAPERJ, né? Eu acho que a gente é um eterno aprendiz, né? Então, a FAPERJ está aprendendo como lidar com essas pessoas, e eu
eu luto muito para que a gente possa mudar algumas coisas. Existem coisas que não se mudam. Nós estamos falando de recursos públicos, não é? Então, quem está recebendo um apoio da FAPERJ não está recebendo uma doação do setor público para fazer o que quiser, está recebendo um encargo, né? Você vai cuidar desse pedacinho do dinheiro público, do orçamento do Estado do Rio de Janeiro, assim como o governador cuida, os secretários cuidam, o diretor de hospital cuida, o comandante da PM cuida. É uma pessoa física que está recebendo esse encargo e ele tem que ser cuidado e tem que ser prestado contas ao Tribunal de Contas da mesma maneira. Então, essa percepção é muito importante e nem sempre isso está claro para quem entra num programa desse, acha que é uma doação e que... né? Então, existem restrições que são verdadeiras, que são intransponíveis. Por outro lado, existem coisas que a FAPERJ pode melhorar muito, né? Facilitar muito o diálogo com o proponente, os mecanismos de orientação. A gente, obviamente, como a FAPERJ vai julgar as propostas que serão aprovadas, ela não pode ajudar o proponente a elaborar a sua proposta. Mas nós temos feito, em vários casos, parcerias com outras entidades, com o SEBRAE, com o SENAC, que têm tido um papel importante de ajudar esses novos proponentes a conhecer melhor os mecanismos da FAPERJ e a elaborar as suas propostas. Então, assim, nós reconhecemos, nós estamos anotando todas as queixas e reclamações e sugestões, especialmente desse programa, e na próxima edição do programa a gente espera vir com mudanças para melhor. Professora Dália, tem alguma colocação a fazer através desse processo de formação? Se isso... a nossa proposta, quer dizer, nós somos uma universidade e, obviamente, quando o Aranha falou comigo pela primeira vez, falou, mas vocês não querem ficar na avaliação? Eu disse, olha, Aranha, eu quero botar a mão na massa. Eu quero contribuir ao longo do processo para que o projeto em andamento possam funcionar melhor. Então, essa foi a ideia. Quer dizer, nós acabamos capacitando os líderes dos projetos que estão sendo implementados. Então, o curso serviu para que o resultado deles lá no campo, né, fosse até melhor compreendido, eles aprenderam a prestar conta, eles aprenderam também a buscar outras fontes de financiamento, aprenderam técnica de gestão sobre parque tecnológico, sobre hackathon, enfim. Então, a ideia era que o curso propiciasse a essas lideranças um conhecimento melhor e mais ágil para implementar os próprios projetos. E o diagnóstico, então, ele foi uma base para todos os projetos, porque ele deu uma ideia geral, né? Porque às vezes você está fazendo uma coisa na favela, mas não sabe o que está acontecendo no outro, então ele foi um levantamento. Quando a gente teve a reunião na FAPERJ outro dia, que o Maurício organizou, eu propus que esse tipo de proposta, que não estava no edital, que fizesse parte já de todos os projetos que fossem aprovados. Por exemplo, se aprovar uma outra favela, que tenha sempre alguém que orienta como fazer o diagnóstico, alguém que orienta como capacitar as lideranças que vão implementar os projetos, porque com isso você cria sinergia na boa implementação dos demais projetos. É um projeto que é uma base, né, é um acelerador, se a gente pode falar assim, de qualidade dos demais projetos e também de uma ideia de conjunto, né, de quais são as demandas, se aquelas demandas são pertinentes, se é ou não é, com a população, enfim. Para nós foi extremamente rica essa experiência, e como a gente faz pesquisa nessa área, ainda tem uma pesquisa financiada, viu, Maurício? Foi melhor ainda, porque tem vários trabalhos teóricos saindo a partir daí, e foi assim muito proveitoso para toda a equipe trabalhar e muito gostoso, foi uma coisa assim muito agradável de se desenvolver, né? Então eu sim, só tenho boas palavras e agradecimento para fazer parte dessa equipe.
Obrigado, professor. Obrigado, Maurício. Como professor Bartolo aqui, eu vou trazer também, acho que um outro elemento. Geralmente, né, a comunidade, e a Rocinha é uma comunidade dessa, que está acostumada a receber diversos projetos. E, de uma forma geral, esses projetos eles entram e eles saem da comunidade sem que a comunidade pudesse se apropriar de alguma forma daquilo que foi deixado lá. Então, a gente percebe que talvez existisse muita desconfiança, né, por parte da comunidade em relação aos projetos. E como, né, o trabalho que está sendo desenvolvido lá pela UFRJ está tendo contato com os empreendedores, eu queria ouvir de você aí como é que está essa percepção de desenvolvimento do projeto, essa sensação dessas unidades de vários projetos acontecendo lá no sítio, como é que a gente conseguiu transpor, ou se a gente está ainda fazendo essa transposição dessas barreiras para que a comunidade se sinta, de fato, pertencente desse processo. Você pode falar um pouquinho da sua experiência nesse processo? Posso falar, sim, e posso falar Vou começar falando uma coisa que eu ouvi da Saras, já que quando você trouxe a Saras da baila, a Saras falou para mim mais ou menos essas palavras, não vão ser exatamente as mesmas palavras. Depois de eu ter vindo aqui, eu não vou mais falar de favela da mesma maneira que eu falava. A experiência foi significativa para ela. E foi uma experiência sobre o Brasil profundo, né, que eu acho que calou nela, tá? Causou efeitos mais densos dentro dela, pelo depoimento que ela me deu. Tá? Eu diria que, no nosso caso, aqui entra uma questão que eu acho que é a questão chave: confiança. Você usou já essa palavra. Ou seja, eu acho que a única maneira de você estabelecer uma relação de confiança é você se colocando aberto à possibilidade da interferência ser recíproca. A reciprocidade é o X da questão aqui. Muitas vezes ela não pode ser simétrica. Não é uma relação assim, olha, se a coisa tem um efeito sobre o lado A, tem que ter o efeito igualzinho sobre o lado B. Entendeu? Não. Mas o problema é que os dois lados precisam estar vivendo algum tipo de interferência recíproca. Diálogo é isso. Uma relação dialogal é uma relação de interferência recíproca. Tá? Por isso que eu quis usar essa frase da Saras, dizendo aqui, mudei de ideia. Né? Ao longo do processo, da vinda aqui, do diálogo com os empreendedores, do conhecimento que eu fui tendo, das condições de empreender e dentro das quais eles atuavam e as respostas que eles davam para essa situação, a minha própria ideia foi sendo revista. Né? Agora, isso é uma coisa que não tem uma regra fixa de como que acontece. Tá? Confiança é um troço muito frágil e, ao mesmo tempo, muito forte. Porque, quando ela se estabelece, né, é ruim de você quebrar. Mas, quando ela quebra, é pior ainda de você reconstituir. Né? Então, o que a gente está tentando é algo mais ou menos no seguinte sentido: olha, esse acompanhamento que a gente está fazendo aqui nos projetos é usando uma coisa que foi numa outra conversa que foi Maurício que usou isso, é uma via de mão dupla. Né? Não é uma via de mão única. Nós não somos os caras que estão aqui para dizer para vocês como é que vocês empreendem do jeito certo. Mas a gente está querendo ser parceiro. Né? E ser parceiro é entrar num tipo de relação em que, inclusive, eu vou aprender com você coisas que vão alterar a maneira como eu toco a minha atividade lá na academia.
seja, eu tive interação com bastante desses empreendedores, e que eu acho que a maneira como eles tocam o empreender deles, de algum modo, atua e atuou sobre mim, sobre meus estudantes, meus alunos, né? A gente os recebeu na universidade para apresentar os casos, e essa apresentação de casos foi algo que calou fundo nos estudantes. Tá? Eu diria que é desse jeito que você vai construindo uma relação de confiança recíproca. E a outra coisa, você tem que retribuir, não é só receber. Tá? É um jogo de retribuições, no plural. Como dizem os franceses, donner et rendre. Isso. Essas coisas são mais fáceis da gente dizer, que a gente usa umas palavras bonitas, etc., mas a gente precisa de vivenciar isso na prática, lá na ponta. Acho que, como Dália falou, com a mão na massa. Tá? Na interação com essas pessoas. Eu acho que uma maneira que devia ser algo muito importante, isso eu disse numa outra reunião nossa, não foi, Maurício? Dizendo assim, olha, eu acho que uma das coisas mais legais é trazer esse povo para falar na universidade. Tá? E Maurício usou um exemplo de que, em outros projetos da FAPERJ, tem algo assim, o cara que ganhou esse apoio, ele vai precisar de dar uma palestra numa escola. Tá? Agora, eu acho que uma coisa muito, muito legal é pegar algum empreendedor, para dar um exemplo, só que para mim talvez o mais notório, um dos mais notórios, o carteiro amigo dá uma palestra na universidade sobre logística. Faz todo sentido do mundo. É uma aula de logística. Uma aula prática de logística. Deixa eu pegar uma Perfeito, carona, professor. Posso falar, Léo? Pode ir lá, Maurício, pode seguir. Pode sim. É totalmente verdade isso que o Bartolo falou, do meu entusiasmo quando eu descobri que estava acontecendo uma coisa que a gente não planejou, que é os contemplados da Rocinha serem convidados para dar palestras dentro das universidades. Isso é espetacular. E me lembrei, citei outro dia esse fato, há uns 15 anos atrás, foi construída uma nova ponte ligando a Ilha do Fundão, onde está o FRJ, à Favela da Maré, né? Na verdade, a linha vermelha ali na Favela da Maré. Eu era diretor do Parque Tecnológico na época e estava numa reunião com o Júlio Bueno, que era o secretário de Desenvolvimento Econômico, e o governador Sérgio Cabral, quando o governador, que estava patrocinando a obra, né, disse que aquela ponte ia se chamar Ponte do Saber, e, de fato, ela se chama Ponte do Saber. E eu, meio brincando, mas meio falando sério, disse, mas, governador, essa ponte é uma ponte de mão única, os carros saem da universidade em direção à maré. Para se chamar Ponte do Saber, devia ser uma ponte de mão dupla, né? E, de fato, é isso que a gente está vendo com esse projeto do Favela Inteligente. Né? Eu acho que é uma mão dupla aí de aprendizado da própria universidade, aprendendo com as favelas do Rio de Janeiro. Se você me permite um adendo, talvez importante que se chamasse Ponte dos Saberes, e não do saber, com artigo definido, singular, mas sim no plural. Isso é maravilhoso e me lembra, acho que o caso que aconteceu, né, professora Dália? Porque quando a gente foi fazer aquele processo, no processo de formação,
um dos exercícios que foram feitos junto com o pessoal da comunidade foi justamente a conceituação do que eles entendiam favela inteligente. E na última reunião que a gente teve, no último encontro que a gente teve, foi justamente eles fizeram uma apresentação fabulosa, que vale muito trazer aqui, qual era a conceituação que a própria comunidade entendia favela inteligente, e vale muito a pena a gente dar notoriedade a isso, porque foi construído por eles, com bases, obviamente, científicas, né, com boa parte de uma teoria, trazida para esse contexto, mas elaborada por eles, o contexto de favela inteligente. E aí pode até ajudar a própria FAPERJ no entendimento, no próximo tal, está definido lá o que é o conceito de favela inteligente, por quem faz a favela, por quem vive a favela. Bom, eu vou trazer um pouco agora aqui as considerações finais, então eu vou pedir para o Maurício, para a Dália e para o professor Bartolo fazer essas considerações finais. Acho que uma pitadinha, talvez, de um elemento que é, ok, passado as atividades macro do projeto foram incentivadas pelo edital, como é que isso perdura? Como que a gente consegue trazer perenidade, continuidade para esses projetos? Queria ouvir um pouco vocês aí em relação a isso, para a gente poder finalizar o nosso papo. Olha, Léo, eu acho que o projeto vai perdurar tanto na Rocinha como nas universidades, né? Pelo que já foi dito hoje aqui, isso está bastante claro. Eu queria trazer uma última mensagem para a comunidade da Rocinha, né? Eu sei que no lançamento do programa, a denominação Favela Inteligente causou um certo desconforto. Como eu mencionei até quando surgiu o termo cidade inteligente, também causava um certo desconforto. Né? O que acontece é que eu acho que as favelas no Brasil são uma manifestação inteligente de uma cidade que devia ser menos injusta, menos desigual. Né? Então, a favela, na verdade, é uma manifestação da inteligência de uma cidade. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a todos os participantes, a comunidade da Rocinha, ao professor Bartolo, Dália, e ao Léo e à Lerge por essa oportunidade aqui. Muito obrigado. Obrigado, Maurício. E só para poder dizer, eles não ficam incomodados com o termo favela, que colocam para a gente que durante um tempo favela, favelado foi um termo pejorativo, mas hoje, por incrível que pareça, eles têm orgulho de colocar e estampam camisas, quem sabe da favela é o favelado, então acho que nem é mais um termo pejorativo, que está trazendo esse contexto bem interessante, mas é bem marcado trazer esse elemento. O que eles fizeram foi conceituar o que seria uma favela inteligente para ele, com base nos conhecimentos locais. Professora Dália? Eu acho que no início do nosso curso, os alunos confundiam o fato de ser resiliente, né, que é uma característica, né, dessa geração, eles são resilientes, eles resistem a todos os nãos, com o fato de ser inteligente. Né? Eu acho que ao longo do curso eles começaram a perceber que o conceito de cidade inteligente, empreendedora, solidária, é um pouco mais completo, né? E a resiliência faz parte disso, mas não é apenas a resiliência que vai caracterizar uma favela inteligente. Eu acho que a grande contribuição para o nosso laboratório, eu espero que a gente tenha a oportunidade de continuar com o projeto que a gente pretende agora de indicação geográfica, é que nós queremos mostrar, e a gente já demonstrou no diagnóstico, que há uma nova geração nas favelas. O pessoal fala, tem que chamar de comunidade. Não, vamos chamar de favela, mas a favela tem que ter uma denominação positiva. Os jovens que estão lá, bem formados, e a PUC tem um papel fundamental nisso, né? Eu acho que vamos aplaudir a PUC, embora eu seja da UFRJ, mas, enfim, é um papel importante de longo prazo que a PUC fez na Rocinha. Criou-se laços de solidariedade com o entorno, que a gente teve a apresentação do projeto Nós na Rede, que nada mais que isso, aquelas senhoras que moram nos prédios de alta renda, que desenvolveram e se envolveram, então agora na frente desse projeto, buscando renda para as pessoas de baixa renda que estão lá, das mulheres.
A questão da solidariedade, da protagonismo das mulheres, que a mim assim, realmente me surpreendeu, e eu acho que eu gostaria de investigar mais. E, nesse sentido de mostrar que os jovens são positivos, ativistas, bem formados e com boas intenções de mudança, aquilo que a gente pretende como denominação geográfica de procedência, que deve ter um selo Rocinha, nos serviços que vêm da Rocinha, em particular de economia circular, de economia criativa, eu acho que vai ajudar a favela da Rocinha a ser vista de uma forma positiva, né? Aquilo vai ser um atu, como dizem em francês, positivo, né? E não mais uma conotação negativa. Acho que um exemplo disso está naquele restaurante que nós fomos 2 vezes, no Mirantes, que vive lotado, né? Eu nunca vi, de manhã, de tarde e de noite, e é caríssimo, diga de passagem, e que conseguiu, então, tornar uma coisa positiva a favela, né? Então, eu acho que a gente ter mais empreendimentos desse tipo, um selo que faça com que as pessoas buscam mais qualidade, também mais visibilidade, pode ser um bom trabalho para a Rocinha e para outras favelas que também têm essa característica. Professor Bartolo? Bom, como são palavras de encerramento, né? Agora. Então, eu vou pegar um pouco carona nessa última fala da Dália, dizendo assim, uma coisa que me parece muito importante é que as pessoas, durante um tempo, quando falava-se de favela, era basicamente para identificar o que está faltando. Falta isso, falta aquilo, é carente disso, é carente daquilo, é carente daquilo. E não identificava o que havia ali, muitas vezes em abundância. Né? Ou seja, que a favela não é só um lugar onde faltam coisas. E muitas vezes o faltar é identificado como negação. Tá? Mas é também um lugar onde tem muitas coisas em abundância, coisas que faltam em outros lugares. Tá? Nesse sentido, eu sempre me lembrei muito de um livro que virou um livro clássico de uma amiga minha, que é uma antropóloga mexicana, chamada Larissa Adler, que foi publicado pela Siglo XXI há algum tempo, já bastante tempo atrás, que era Como Vivem os Marginales. E era um estudo pioneiro sobre uma favela, uma grande favela na Cidade do México. E que caracterizava a coisa de uma maneira... Hoje já não é mais tão inovador, mas na época que ela fez era. Tá? Esse livro é de décadas atrás, não vou me lembrar a data da primeira publicação. Larissa já é morta. Era professora lá na UNAM. E era uma antropóloga notável. Ela fez esse estudo, publicou esse livro, e o livro virou uma referência quase obrigatória, justamente porque ela inverteu essa maneira de olhar. Ela não olhava mais assim, olha, eu não vou dizer para ele como que eles devem viver ou como que eles precisariam viver se eles não fossem tão carentes disso, daquilo outro. Eu quero identificar as estratégias de vida deles. Eu quero identificar como que essas pessoas formulam soluções diante dos desafios com os quais elas se confrontam. Então, eu acho que a gente precisa de ter, talvez, essa referência da favela como estratégia de vida. E aí, obviamente, que você vai precisar de resiliência, como disse Dália, mas vai precisar de inteligência, vai precisar de várias coisas. Agora, como é que eu coloco essas novas tecnologias, esse mundo dos novos padrões de organização da cultura dentro disso?
não é eu que vou colocar, eles já estão colocando. Lá, essa questão já vai começando a ser absorvida, a ser processada. Eu acho que o contato com as iniciativas em curso dentro da favela da Rocinha evidencia isso, a olhos vistos. E de uma maneira, como a gente já disse aqui também nesse encontro, ainda muito mais forte, não vou dizer todos, mas algum tempo atrás a ideia era mais ou menos o seguinte: o cara que está na favela está afim mesmo de sair de lá. Tá? A gente começa a identificar uma série de pessoas que têm um nível de familiaridade, pegando a palavra família que foi usada antes, de familiaridade com esse mundo tecnológico, globalizado, da internet, digital, etc., que vem desse contexto da favela, que já conseguem dar uma virada nesse jogo, entende? E eu acho que esse jogo está virando mesmo. Tá? E que esse projeto, né, esse Favela Inteligente, é um indicativo de que o jogo está virando. Tá? Então, eu diria que, nesse quadro, o modo pelo qual a academia pode encontrar algum tipo de vínculo vai depender de relações de confiança. A gente vai precisar de construir relações de confiança, não apenas relações utilitárias, como você, Léo, já disse, muitas vezes ocorreram no passado. Não é o acadêmico chegar lá só para pegar material para publicar um paper e depois ir embora. Bom, eu publiquei meu paper, né? Eu coloquei a favela no mundo porque eu publiquei meu paper. Ah, ora bolas. O mundo é muito mais amplo do que o teu paper, cara. É isso. Bom, eu queria primeiro pontuar a importância desse debate, né, nesse contexto do que é o projeto da Favela Inteligente, dessas experiências. Então, deixar claro aqui a importância de discutirmos, de falarmos e de dar oportunidades para esses tipos de projetos. Também convidar todos para poder ouvir também um pouco disso que foi discutido aqui na prática, né, acompanhando os nossos empreendimentos na Rocinha, um deles apoiado pelo projeto FAPERJ e o outro por uma inteligência social local, que é o Carteiro Amigo também, e o Rocinha Solar, que são projetos que estão sendo apoiados de forma geral por esses mecanismos aqui de suporte ao empreendedor. Tá? Então, fique com a gente aí, acompanhe os nossos empreendedores e até mais. Obrigado, Maurício, obrigado, professor Barto, obrigado, professora Dália, até um próximo encontro. Olá, meu nome é Carlos Júnior, hoje eu atuo como CEO do Grupo Carteiro Amigo e hoje eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a minha experiência e sobre a importância de editais como esse Favela Inteligente da FAPERJ, né? Que a importância que ele tem para os projetos de dentro da comunidade. O Carteiro Amigo ele já existe há 22 anos e hoje o que a gente faz? As pessoas de comunidade elas não conseguem ter acesso a compras pela internet, nem a cartas, nem a cartões. Por quê? Porque elas não têm CEP, é área de risco e N problemas que acabam deixando o direito de cidadania dessa pessoa cerceado. Então, o que a gente faz? A gente literalmente dá esse direito para essa pessoa, de novo, através de como nós hoje atuamos com um hub dentro da comunidade, a gente tem uma loja dentro da comunidade e a gente centraliza toda a demanda da comunidade na nossa loja. Então, a gente pode ser chamado até de um porteiro da comunidade. Por quê? Tudo chega para a gente faz toda a roteirização e a gente entrega no conforto da casa do morador. E aonde esse edital, como esse edital pôde dar um salto
para o Carteira Amigo, né? Como eu falei, o Carteira Amigo ele tem 22 anos e ele veio nessa pegada de entrega de correspondências. Por quê? Porque há 22 anos o problema era de correspondência. Então as pessoas não tinham acesso a... Ainda não tem, né? Mas na época não tinham a conta de luz, telefone, enfim, essas coisas. Então, o Carteira Amigo foi pensado nisso. Com a pandemia, ali para 2019, as cartas começaram a diminuir e as compras pela internet começaram a aumentar. Para vocês terem uma ideia, hoje o mercado de e-commerce ele movimenta 180 bilhões de reais. Ou seja, tem um crescimento absurdo e é um mercado muito grande. E as favelas, por si, elas movimentam cerca de 120 bilhões. Ou seja, a galera da favela tem dinheiro, a galera da favela tem possibilidade de estar podendo comprar na internet e em qualquer lugar. Só que ela não consegue por conta dos problemas que eu falei anteriormente. Então, com a pandemia, começou a aumentar a demanda de compras pela internet e diminuir a demanda de entrega de cartas, de correspondências no geral. Para vocês terem uma ideia, a gente saiu de 10 mil cartas por dia para 500 cartas por dia e 80 pacotes de compra pela internet por mês para 300 por mês. E tudo isso envolve time, um espaço, tecnologia. Por quê? Se eu perco uma conta da Light, eu entro no agente virtual e tiro outra. Imprimo e entrego. Agora, se eu perco um iPhone, o problema é totalmente diferente. Então, existe um tratamento muito mais específico desses pacotes que não existia antes. E, como todos sabem, a evolução, o investimento em tecnologia, ele é um investimento muito alto, que a FAPERJ vê, com o fomento, né, desse edital, proporcionou que o Carteira Amigo ele pudesse fazer um rebrand da marca, que seria uma repaginada da marca, aí trazendo o nome Carteira Amigo Express. A gente possibilitou o investimento num sistema onde a gente tem uma roteirização mais eficiente, uma roteirização mais segura, como eu falei. Agora eu não posso mais perder um pacote. Não que antigamente eu poderia, mas era muito mais tranquilo se eu estivesse perdendo. Hoje existe uma responsabilidade muito maior. Então, a partir do fomento da FAPERJ, foi possível que a gente pudesse fazer toda essa evolução, que na verdade era inevitável. Né? Hoje, se você que está me assistindo, quantas cartas você recebe por mês? E quantos pacotes pela internet você recebe por mês? Você pode até não receber, dependendo da sua idade, mas você pede para o seu filho comprar, ou para a sua esposa, enfim, para alguém que seja um pouco mais novo comprar. Então, essa mudança, essa evolução era inevitável. E a FAPERJ ela veio no momento ideal para que pudesse possibilitar esse crescimento. Né? E aí, com esse crescimento, a gente tem duas formas de receita. A receita B2C, que é o morador da comunidade nos pagar, e a receita B2B, que são os grandes players. Eu posso citar aqui alguns parceiros que a gente já atua, que é o Mercado Livre, juntamente com a Cangu, e a Vai Fácil. E como é que funciona? O B2C, morador, ele paga uma mensalidade e ele pode comprar em qualquer lugar, coloca o nosso endereço, como eu falei anteriormente. A gente serve como se fosse um porteiro, e a gente recebe, faz toda a roteirização e faz uma entrega personalizada. E o que seria essa entrega personalizada? Hoje, se você for comprar, as logísticas, elas falam que vão entregar no dia X. Então, vou entregar no dia 5, no dia 10, enfim. Só que você, às vezes, você necessariamente, se não tiver um porteiro, você vai precisar ficar em casa o dia inteiro, porque ele falou que ia entregar dia 5, dia 10 e é o dia inteiro. A nossa entrega ela é personalizada pela demanda da própria comunidade. Por quê? As pessoas que moram na comunidade, normalmente,
elas saem de manhã para trabalhar, aí voltam algumas de tarde, outras saem já de noite e aí estão dormindo de manhã. Enfim, tem um horário um pouco mais flexível e também não tem porteiro. Então a gente pergunta para essas pessoas e faz uma, olha, você prefere que seja no manhã, tarde, noite, enfim, a gente faz uma entrega personalizada. Quanto às empresas que querem entregar nessas comunidades, a gente também tem uma tabela de preços que possibilita que essas empresas consigam entregar dentro das comunidades, que hoje elas têm uma dificuldade absurda de entregar. E para o ano de 2023, nós já estamos abrindo em mais 4 comunidades. Hoje, estamos na Rocinha e no Rio das Pedras. Para 2023, estaremos em Complexo do Alemão, Santa Marta e Cidade de Deus. Olá, meu nome é Davidson Coutinho, eu represento o coletivo Tamo Junto Rocinha. O Tamo Junto Rocinha é uma instituição que desenvolve trabalhos sociais de impacto na comunidade da Rocinha, uma das maiores favelas do Brasil e da América Latina. O Tamo Junto Rocinha surgiu em 2014, com a preocupação de levar o trabalho de políticas públicas e melhorias para a comunidade. Após um longo período trabalhando com ações de educação e ações sociais, o Tamo Junto se viu surpreendido com a pandemia e percebemos como que os moradores começaram a criar suas próprias soluções e inovações para poder mitigar os impactos da pandemia. Neste sentido, a gente viu uma oportunidade de trabalhar com os resíduos sólidos como forma de gerar renda e impacto para a Rocinha. Por isso, fizemos a proposta ao edital Favela Inteligente do projeto Rocinha Mais Sustentável, transferência de técnicas de reciclagem e design em laboratórios makers. Esse é um projeto que tem a parceria da PUC Rio, da cooperativa localizada na Rocinha, Rocinha Recicla, da empresa social Na Laje Design, do movimento Salvemos São Conrado e do Bonde da Gambiarra, uma outra iniciativa que acontece dentro da comunidade. Esse projeto é mais um projeto que mostra como que a favela, que por tanto tempo é entendida como um problema, ela mais uma vez ela mostra que as soluções para melhorar esse espaço se encontram dentro do próprio território. A gente viu que na pandemia a fome era latente e os moradores se organizaram para poder resolver esse problema. E onde que as pessoas mais vulneráveis foram procurar esses recursos? Nas lixeiras. As pessoas aprenderam a trabalhar com a reciclagem como forma de sustento das suas famílias. Pensando nisso, a gente imaginou como que a gente pode melhorar a vida dessas pessoas, gerando mais renda para essas pessoas, agregando mais valor a esses processos, com novas técnicas de beneficiamento, novas técnicas de inovação, para poder gerar um impacto maior na vida dessas pessoas. Por isso, a gente pensou na iniciativa desse projeto. A Rocinha é uma favela que ela tem quase 200 mil moradores, segundo as estimativas das associações locais, apesar de existir um conflito sobre a sua proporção de moradores, porque, segundo o IBGE, de 2010, são 69 mil moradores. Mas o censo de favela já aponta para 98 mil moradores. Então, é uma favela muito grande, que tem um aparato comercial muito grande, mas que ainda sofre, apesar de seus 100 anos de existência, e apesar de ser há 30 anos já considerada como bairro, ela continua sofrendo graves problemas ambientais de saneamento que causam graves doenças e riscos, enchentes, tragédias que acontecem historicamente na favela. Eu falo que os meus pais, meus avós pisaram no lixo, conviveram com o problema do lixo e das doenças, da falta de saneamento, e a gente continua vivendo isso. Então, não é hora da gente esperar que façam por nós, mas é hora que iniciativas surjam dentro desse território para poder impactar e combater e mitigar esses impactos graves de saneamento e problemas ambientais. Em termos de quantidade de resíduos, a Rocinha produz uma média de 230 toneladas diárias por lixo, né? Isso é um dado da Conlurb. E a gente tem um problema grande que cerca de 8 a 10 toneladas é um passivo que não é coletado pela Conlurb porque se encontra em áreas que não têm acesso aos caminhões. Então, esse é um problema grande e que causa depois os entupimentos, causa as tragédias e causa também todo o mal-estar de saúde do problema que o lixo fica acumulado nos locais. E a gente, segundo os índices da Abrelp, a gente no Brasil está em 20 anos de atraso em termos de reciclagem de resíduos. E a gente tem uma perda
anual no Brasil de mais de 14 bilhões. Então, são não só essa iniciativa, mas são necessárias outras iniciativas para poder auxiliar nesse processo de reciclagem. Pensando nisso, nosso projeto ele se situa numa área em dois vieses principais, né? A primeira, de preservação de recursos naturais, saneamento básico, prevenção de catástrofes, e uma segunda de um caráter mais empreendedor e inovador, que busca a geração de trabalho, de riqueza, de emprego, de renda e de solução de inovações digitais e tecnológicas. Nosso projeto tem um caráter educativo, conscientizador e ecológico, e comunitário, né? Além de empreendedor. E a gente busca levar essa implementação da inovação tecnológica, fazendo uma troca entre os saberes da universidade e da comunidade, buscando tornar as iniciativas sustentáveis com maior... Desculpa, vou voltar aqui. Buscando gerar renda e autossustentabilidade para a comunidade e para os projetos, buscando a melhoria da qualidade de vida dos moradores da maior favela do Brasil, que é a Rocinha. O projeto vai atuar em 3 grandes áreas. A primeira delas é o beneficiamento de resíduos urbanos, cuja coleta já é organizada pela cooperativa Rocinha Recicla. A gente quer levar um pouco mais de tecnologia para poder melhorar esse processo de beneficiamento, gerar mais renda, mais receita para a cooperativa. Então, a gente, por exemplo, já está fragmentando esse PET por meio de um moinho, e esse material fragmentado já pode ser utilizado para a produção de filamentos para impressora 3D, o que já gera uma receita muito maior do que a venda direta da garrafa para essa cooperativa. A gente também está trabalhando com óleo, criando sabonete feito a partir desse óleo, com a marca da Rocinha, que começa a ser comercializado e gerar também receita para a cooperativa e para os catadores. E a gente também está trabalhando com esse plástico contaminado, que não tem valor de mercado, que é a garrafa PET contaminada, transformando ele em fragmento, que ele pode ser substituir uma proporção da areia lavada, que também é um problema ambiental, né? Então, a gente usa esse plástico para poder fazer o quê? Substituir de 10% a 20% da areia lavada. Com isso, a gente cria o nosso cimento sustentável, que está sendo utilizado para poder fazer calçamentos na comunidade, bancos, mobiliários urbanos, públicos. Então, essa é a primeira grande área do projeto. A segunda área é a criação de espaços de inovação. A gente desenvolveu um laboratório maker, junto do nosso trabalho lá no nosso espaço, para o design de produtos a partir da reutilização desses resíduos, né? Principalmente do plástico. A gente está trabalhando com a produção de skates feitos da tampinha PET, que é feita em parceria com a empresa na Laje de Design, empresa social que já atua no território. E a gente está criando também óculos, feito a partir da impressão 3D, a partir do uso do material plástico ABS, que quase não tem valor de mercado, e com 8 gramas desse plástico você cria um óculos. E o quilo desse plástico custa menos de R$2. Então, com 1 quilo, você faz centenas de óculos e você consegue metade deles comercializar para poder gerar renda para o projeto, né, e para as pessoas que trabalham ali, e outra parte fazer distribuição para as pessoas que não têm acesso. Essa é a segunda grande área, um espaço maker que a gente está experimentando também a criação de novos produtos e que possam ter essa identidade, essa marca da Rocinha. E a terceira etapa que está acontecendo em conjunto com as outras é a parte de conscientização ambiental por meio de campanhas educativas que a gente está desenvolvendo, por meio do audiovisual. A grande área que a gente está atuando nessa parte de audiovisual foram as entrevistas com 8 catadores da Rocinha, permitir as vozes e a visibilidade desse público, mostrando o seu dia a dia, suas histórias, para poder tentar impactar os moradores da Rocinha sobre o descarte correto dos resíduos e para poder também visibilizar essas pessoas que tantas vezes se sentem tão invisibilizadas. E ali elas contam a importância do trabalho delas, não só para a vida delas, mas também a importância do trabalho delas para a comunidade. Então, a gente está desenvolvendo uma série de iniciativas também nas escolas, usando animação para trabalhar com as crianças e usando gambiarras, tecnologia de design da gambiarra, para poder criar produtos com essas crianças feitos a partir da reaproveitamento de resíduos. Então, essas são as 3 grandes áreas do projeto. Para a gente foi muito importante ter esse edital Favela Inteligente da FAPERJ para poder fomentar essas iniciativas. Além da nossa, tem várias iniciativas legais acontecendo na Rocinha, inclusive algumas outras de sustentabilidade.
Então, para a gente foi muito importante que esse edital pudesse ser direcionado para a comunidade. Então, isso tem um caráter de inovador muito interessante. Eu quero agradecer a vocês, agradecer a todos vocês que estão me assistindo, agradecer a organização do evento, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da experiência do Tamo Junto Rocinha no projeto Rocinha Mais Sustentável. Convido vocês a conhecer as nossas redes, @TMJ-Rocinha, e lá você vai poder encontrar tudo do que eu estou falando aqui, vídeos, fotos e depoimentos que contam um pouco do processo do nosso trabalho. Obrigado pela atenção de vocês.